pessoal, dando sequência aqui aos nossos podcasts, né, sobre o futebol feminino. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com Renata Capobianco, nossa para sempre capita, né? Porque uma vez capita, sempre capita. Colega de turma de gestão da CBF. E tem muita coisa aí bacana para passar dos bastidores da vida, né? A vida como ela é, que muitas vezes isso não chega para o público, né? Renato, quero te agradecer pela presença aqui, é uma honra, né? Primeiro que você sabe que eu sou fã, né? Aliás, todos que estão aqui nessa sequência eu sou fã do teu trabalho, da tua jornada. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, da tua trajetória, porque a gente quando pega a foto, até no Google mesmo, vê a Renatinha de cabelinho de rabinho de cavalo, né? É muito legal isso. Então, assim, tua formação, o que te levou à escolha pelo esporte, alguma coisa que já estava presente na tua família, porque você começou cedo, então não era uma coisa. Hoje em dia, uma menina falar que tá jogando futebol tem um peso, ainda existe a discriminação, mas na tua época eu acredito que muito mais, né? Nossa, primeiro agradecer o convite, é sempre gostoso ter essa conversa com uma amiga, né? E falar do que a gente ama, do que a gente faz e, enfim, falar dessa modalidade que tem muita paixão, envolve muita paixão, né? E resiliência, né? E sofrência também. Mas que isso serve como ensinamento e a gente toca e é um motor propulsor, assim, pra gente seguir na batalha pela modalidade. Bom, a minha história no futebol é muito engraçada, porque eu venho de uma família de pais separados. Meu pai... Eu sempre morei com a minha mãe, meu pai meio ausente, assim, então não tinha nem referência masculina nenhuma. Venho de uma família que sou eu e mais 2 irmãs mais velhas. Minha mãe não sabe nada de futebol, minhas irmãs muito menos. Minha irmã mais velha gostava de balé, enfim. Então, não dá pra entender por que eu quis ir para esse lado do futebol. Minha mãe conta, como acho que toda menina, né, que eu aprendi a andar por causa de bola. E, enfim, eu acho que era uma coisa meio... Vamos entrar num assunto meio, sei lá, esotérico de destino mesmo. Então, eu sempre fui apaixonada por bola porque nasceu comigo, parece. E eu nasci em 78, né? Então, era ainda proibido, né, o futebol feminino. Acho que todo mundo sabe que a gente passou por um processo de proibição por 40 anos. E a regulamentação do futebol feminino só veio em 83. Então, eu venho de uma cultura, assim, familiar, até familiar, né? Das pessoas que foram, assim, ensinadas que futebol não era pra mulher, né? E o legal foi que minha mãe, apesar disso, né? Nunca me proibiu de jogar futebol. Então, me dava bola, me dava roupinha de futebol, gostava de... Não gostava, como toda menina que gosta de futebol, não gostava de usar vestido. Porque me atrapalhava, né? Não podia brincar, não podia correr, me travava. Então, eu vivia com calça ou shorts, ou aquela calça que tinha que colocar aquelas bolas no joelho, que eu vivia ralada, cotovelo, enfim. Na escolinha, brincava, ao invés de ficar brincando com as meninas de boneca, eu ia jogar futebol com os meninos. E era muito legal, porque eu usava botinha ortopédica. Então, era canelada, assim, pra todo lado. E apesar de ter dar canelada em todo mundo, eu era a mais legal, eu era convidada para as festinhas. Eu namorei todos os meus meninos mais bonitos, porque eu era mais legal. Naquela época que namoro era aquela coisa assim, na sua lancheira o que tem de gostoso aqui, então eu vou namorar com você. Tinha essa parte de ingenuidade, né? Então minha mãe nunca me podou em relação a isso, porque ela via que brilhava meus olhos e é o que eu gostava de fazer. E o futebol profissional veio muito naturalmente também, porque... Na minha época, quando surgiu essa história de poder jogar, quando o Corinthians ligaram na minha casa, falando que era do Corinthians, enfim, que tinham me visto num campeonato, que eu jogava pelo Rivelino, né? Em 94, teve a Copa do Mundo que o Brasil foi tetra. Sim. Então, teve uma explosão de escolinhas de futebol society. E eu vi a oportunidade de conseguir jogar futebol de uma maneira assim... mais assim, regular, né? Então, eu comecei a ir na escolinha do Rivelino e participar de alguns torneuzinhos que tinham entre as escolinhas lá. E num desses torneios, feitos na época paulista, tinha alguns olheiros que viriam a formar as equipes para a Paulistana de 97. Isso foi em 95. O torneio seria em 97, mas a formação começaria em 96, né? Foi aí que me ligaram em 96, dizendo que eram do Corinthians e tinham me observado nesse torneio, que eu fui artilheira, meu time foi campeão, fui destaque. E
só querendo saber se eu queria ser jogadora do Corinthians. Enfim, na verdade, eu atendia, era telefone... Não existia nem telefone celular, né? Telefone de fixo. Quando minha mãe... Era trote, né? Quando minha mãe atendeu, eu falei assim, Renata! Quando você tá no quarto, né? Aquela coisa que grita, telefone pra você, é do Corinthians. Eu falei, nossa, eu era São Paulina roxa, tem isso ainda. E aí, falando assim, olha, a gente viu você no torneio, a gente queria que você participasse aqui da equipe. Venha, né, aqui no Parque São Jorge, vamos conversar e tal. E era um momento que eu estava terminando o colegial, indo prestar vestibular. E a gente, nessa época, a gente não tinha referência, né? Não tinha sonho de ser jogadora, porque não existia. Qual era nosso ídolo, entendeu? Não tinha, sabe, assim, nossa, vou ser jogadora de futebol? Não, vou prestar vestibular. As meninas hoje, minimamente, é Marta, né? É Marta, você tem, não, quero jogar na Europa, quero jogar no Corinthians, quero jogar no Palmeiras, quero jogar no São Paulo, quero jogar na Seleção Brasileira, nem isso. Eu escutava muito, assim, de orelhada da Seleção Brasileira, porque em 95 teve o Campeonato Sul-Americano. Sim. Que o Brasil, nossa, goleava de 13, 14, 15. Você via os nomes Cici, Roseli, Pretinha, Michael Jackson, e ficava mais na imaginação, né? Sim. Não, assim, coisa que eu conseguia seguir mesmo, né? E aí eu falei, nossa, não vou ser jogadora, não tem referência, vou jogar no Corinthians, ainda São Paulina, não, vou prestar vestibular. O meu mundo era outro, né? Eu vinha do colégio do Porto Seguro, um colégio alemão super tradicional, de uma família tradicional, assim, nossa, como que eu vou falar pra minha família? Tudo bem, minha mãe, não, vou levar como profissão o futebol, sem referência nenhuma, com todo esse preconceito, né, essa coisa cultural, que nem era culpa deles, né, porque foi colocado na cabeça por 40 anos que mulher não poderia jogar futebol. Então, eu falei assim, gente, eu falei que ia, aí fiquei, como eu sou uma pessoa muito correta, assim, bom, vou lá só pra, né, porque eu já dei minha palavra, vou aparecer lá, fazer um treino, dizer muito obrigado, mas assim, não quero isso pra mim e tal. E o que aconteceu? No primeiro dia que eu fui lá no Parque São Jorge, assim, tinha filas de garotas, assim, pra fazer a peneira. Aí que a ficha começa a cair. Né? Eu falei, nossa, isso é real, né? Futebol aqui é coisa séria. E eu não entrei pra fazer teste, né? Eu já entrei pra falar como, teoricamente, uma contratada, assim, uma pessoa já do elenco, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, olha que interessante. Antes disso, eu passei muito pelo preconceito de jogar e as pessoas estranharem e associarem, né, com essa coisa de mulher macho, não sei o quê. Então a minha infância inteira, adolescência inteira, é Maria Machadão, mulher macho, menina, menino. Até quem fazia antigamente educação física na nossa época tinha esse olhar. Tinha, exato. Quem nasceu nos anos 70 e pouco tinha. Exato. Ainda. Tem até, só um parênteses também, até um episódio quando eu tinha 6 anos que eu tava na escolinha, que eu falei que eu brincava com os meninos. Chamaram minha mãe na escolinha, era, sei lá, prézinho, tinha 6 anos. Querendo uma conversa com a minha mãe, chamaram minha mãe e falaram assim que talvez, assim, estavam preocupados comigo, que talvez eu tivesse algum desvio de personalidade, alguma coisa, sabe? Querendo dizer. Minha mãe falou assim, minha filha, a felicidade dela, sabe? Não viaja. Sabe? Exatamente. Se ela via, não vou tirar isso dela. O que faz ela feliz, deixa ela lá dar canelada nos moleques. Então, eu cresci com isso, né? E graças a Deus, minha mãe, assim, muito empoderada, né? Como mulher, sabendo... Isso vem da minha família, né? As mulheres da minha família são muito empoderadas, muito, assim... cientes e fortes, né? E correr atrás dos sonhos delas. Então, me deixou muito tranquila em relação... Nem passou isso pra mim, só veio me contar isso depois. Só tô dizendo isso porque eu passei a vida, essa infância e adolescência inteira passando por esse preconceito, né? Esses comentários e tal. E quando eu cheguei no Corinthians, a primeira coisa que eu escutei, eu falei assim, olha... Aqui não te pertence, você não faz parte desse meio, do próprio meio, de um preconceito ao contrário, entendeu? Pelo fato de eu ser, de repente, delicada demais, menininha demais, filhinha de papai, Lourinha, eu não tinha que estar lá. Então, para a sociedade, eu não podia porque seria uma mulher macho, e pro meio eu não podia porque eu era menina. Eu falei, não, gente. Agora, assim, eu vim com o intuito de falar muito obrigada, assim, sabe? Não quero pra mim. Assim, agora, eu não acho isso justo. É isso aí. Não acho justo. Vou brigar. Gente, aqui futebol é democrático. Não interessa se é preto, vermelho, branco, azul, orientação sexual. Não interessa. Todo mundo é igual. Entendeu? Você precisa de um do outro pra jogar o jogo.
Então eu vou fazer valer o meu direito e vou provar que eu sou capaz também, como qualquer um aqui. E foi isso que me impulsionou, assim, para seguir a jornada, Foi né? mais uma defesa, vamos dizer assim, Exatamente, né? foi mais uma coisa que te mexeu com algo que você não concordava, sim, do que sim, na hora... Sim, foi mais uma coisa que me cutucou lá no interior, assim, gente, não é justo isso. Tá errado. Tá errado ali, tá errado aqui também. Não pode ser assim. Dois opostos. Opostos. E aí, graças a Deus, eu segui, né? Eu consegui, acho que pela minha determinação e tal, Mostrar traçar, que... E aí me fixar no time, ser contratada realmente e seguir minha carreira. Ter uma carreira depois, né, por outros clubes, pela seleção brasileira, enfim. 15 anos aí como jogadora. Você jogou fora também, né? Eu joguei na Europa. Joguei na Itália e na Espanha. Experiência bem diferente. Já Bem eram muito diferente, mais adiantados do que a gente diferente. aqui, né? Não, respeito, assim, lá pra eles a imagem da menina de chuteira não chocava já lá atrás, né? Aqui no Brasil a gente tá vivenciando isso mais agora, assim, mas naquela época... Então eu cheguei lá, o futebol feminino era super disseminado, assim, super normal falar que jogava futebol pra qualquer um, né? Não era... Parecia que você tinha Covid, né? Você falava que jogava futebol, você falava assim, como assim? Você joga futebol? Não é possível, eu acho que você tá brincando, assim, mas como assim? Mais ou menos a conversa do João Saldanha, sabe? Que falava assim, imagina um cara tem um filho que namora uma menina que vem e fala que é zagueira do Bangu, sei lá. Gente... Então lá já assim era totalmente diferente. Então foi uma experiência muito bacana. Não só como atleta, né? Mas como pessoa também. Porque culturalmente, assim, sabe? É muito interessante. A tua geração é a geração de quebra de barreira, né? Não. A minha geração, na verdade... A geração anterior à minha, né? Que veio de Cici, Roseli, Pretinha. Essa assim, das pioneiras. Essas que entraram na selva lá com o facão. Por isso que eu tô falando. Tudo. Mas aí foi meio tipo, vai por avalanche, né? Foi todo e a mundo. gente seguiu. A gente já seguiu pegando uma coisa mais pavimentada, digamos assim, entre aspas. Mas assim, também difícil. Porque você pega uma geração de dirigentes que vem dessa cultura, né? Sim. Dessa cultura da proibição, dessa cultura do que futebol é coisa de homem. Do imediatismo financeiro, entendeu? Porque o futebol feminino agora tá... com outro olhar. Realmente foi só investimento. Então, é só investimento. Era só, tipo assim, nossa, vocês só servem pra estragar o gramado. Você sabe, assim, uma conversa mais... Sim. Mais por esse lado, assim. Então, e a gente, assim... E é legal porque essa geração passada, eu vejo muito mais do que a geração atual. A gente tinha uma relação bem umbilical com a modalidade. Assim, não vamos fazer virar. Não vamos deixar a peteca cair. Então tinha muito mais assim, sabe? Aquela coisa de luta. Por isso que eu te de... falo que a tua geração é de quebra de barreiras. Antes elas foram talvez até por instinto, né? Foi liberado, gostavam da modalidade, vamos. A tua de quebra de barreiras. E as depois, eu acho que elas pegaram muito mais pavimentada do que você. Elas pegaram a briga inteira da tua geração e o marco que a geração anterior deixou. Então eu vejo realmente isso até no dia a dia, muita coisa que deixa passar que eu acho que a gente podia estar num patamar mais avançado se a gente tivesse 2 gerações como a sua. Eu acho que houve um período de acomodação, eu até comentei numa outra entrevista aqui, a gente teve um retrocesso, né, lá pro final dos anos 90, início de 2000, que deu aquela murchada e depois a coisa fomentou de novo, né? Então, assim... Eu acho que precisa mesmo mais disso de posicionamento, várias questões que a gente sabe que envolvem política fortemente, que ainda existe no próprio meio. Se tiverem lá 2 departamentos, o de masculino e o feminino, cara, o masculino começou, sabe, não tem espaço, e isso é muito dolorido. E eu falei assim, gente, a gente tem que tocar alguma coisa, fazer algo para que tenha voz, que tenha espaço, porque você vai procurar conteúdo hoje em dia em qualquer lugar que se abre. Eu não tô falando nem de futebol, não, eu falo de esporto, né? Em geral, você sabe onde achar, e para feminino. É difícil, né? Então você precisa disso, sabe? Sim. E aí, Renata, indo um pouco mais à frente. Graças a Deus, né? Porque muitas não têm essa oportunidade. Eu vi uma reportagem até da Thaís Picard falando sobre isso. Poucas não conseguem enxergar ou não têm oportunidade, porque podem ser os 2 motivos,
de deixar os gramados, porque isso, acho que com a mulher está acontecendo até um pouco mais tarde, né? Em relação aos homens, eu acho que até por conta do volume. E também entrar na parte acadêmica, ou seja, a tua formação hoje em dia, você é embaixadora da Soul, né? Queria que você falasse um pouquinho mais. Quando é que te fez essa mudança de chave para você? Bom, agora eu até posso continuar jogando, mas não profissionalmente, mas eu quero continuar dentro do futebol. Bom, eu acho que essa parte da educação, para mim, sempre foi um ponto inegociável, entendeu? Para mim e também para minha mãe, no caso, né? Ela disse, você vai jogar, mas assim, eu não quero que você pare de estudar. Mas isso nunca foi uma questão para mim. Porque eu sei da importância, né? Eu sempre tive essa consciência de que carreira de atleta é curta, uma hora acaba. Apesar de que você fica deslumbrado, né? Porque as coisas acontecem. Então, e é mídia, televisão. Eu joguei numa época que eu jogava no Corinthians, camisa 10 do Corinthians, apesar de jogar na lateral esquerda, com transmissão em rede aberta, quer dizer, era a Bandeirantes que transmitia Luciano do Vale. Então, de repente, de uma hora pra outra, assim, as pessoas estavam me reconhecendo na rua. E, Renatinha pra cá, Renatinha pra lá e tal. E né, a vida começa, você fica assim, nossa, gostei disso. Gostei disso, seleção brasileira, tal, assim, nossa, gostei disso. E a tendência é você, assim, vou me dedicar a isso, porque é difícil você conciliar, treinar o dia inteiro, ir para uma faculdade depois, estudar. Quer dizer, é cansativo, tem que ter tem que ser resiliente, entendeu? Você tem que estar muito focado que um dia isso vai acabar e o que vai seguir é esse seu outro lado, né? Tem que se preparar. E mesmo assim, no momento que você vê esse final de carreira, é difícil você falar assim, nossa, esse ano eu vou parar. Sempre tá postergando. No meu caso, eu parei porque eu tinha condição de jogar fisicamente falando, né? Eu parei em 2011. Tinha 33 anos. Só que emocionalmente eu já estava extremamente desgastada. Por toda essa batalha, essa luta, essa coisa de... Será que vale a pena? Um dia tem o clube, outro dia eu vivenciei muito essa era de, tipo, o ano tem, o time aí acaba porque, trocou o diretor, trocou não sei o quê, não vamos mais ter feminino, entende? A gente não tinha segurança. Hoje já não existe. Não tinha obrigatoriedade de calendário, acontecia se quisesse. Exatamente. Até o Campeonato Paulista, por exemplo, em 2002, 2003, não teve competição. Voltou em 2004. Então eu mesclei, apesar de ter tido 15 anos de carreira, em alguns momentos eu não joguei e trabalhei. Eu trabalhei no marketing do Grupo Pão de Açúcar, por exemplo. Caramba. Como estagiária, porque eu estava me formei em publicidade e propaganda pela FAAP. Tinha que fazer estágio. Num desses gaps, eu fui trabalhar. Mas quem disse que você ali no auge da sua forma, fechada na frente do computador, taillé, meia calça, salto alto, olhando aquele sol, assim, nossa, tremendo. Você começa a tremer. Eu falei assim, nossa, eu queria estar no campo jogando futebol. E a primeira oportunidade que eu tinha, eu voltava. Mas é porque os clubes acabavam, eu voltava, voltava. Então, teve um momento que, assim, com 33 anos, assim, gente, eu preciso tocar minha vida, não dá pra ficar nessa mais. Ainda era muito inseguro nessa época. Sim. Aí eu decidi parar, mas foi doído. Até hoje, eu olho assim, nossa, eu vi a Formiga que jogou até outro dia, né? Que é minha contemporânea, tem a mesma idade de 7 e 8 também. Eu falei, nossa, quem sabe? Logicamente que a Formiga é deusa, fisicamente, tecnicamente, é fora da curva. Mas assim, podia ter jogado mais uns aninhos aí. E então eu resolvi me preparar, né? E a minha paixão sempre foi esporte. Eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar e eu quero conseguir fazer alguma coisa pelo futebol feminino. Pelo outro lado, né? Fazer o jeito que eu achava que tinha que ser feito lá atrás, mas que... você até mesmo, né? Que não foi feito. Exatamente. Eu queria que alguém estivesse fazendo que não existia, fazer diferente e começar a tentar mudar essa situação do futebol feminino, né? De falta de profissionalismo, falta de gente capacitada. O futebol feminino foi muito, assim, por muito tempo, um castigo. Então, as pessoas que eram colocadas para administrar, gerenciar o futebol feminino... Era quem caía. Ou quem fez besteira lá, você vai cuidar do feminino, tipo, sabe assim? Então, assim, não, cara, tem que ser gente capacitada. Tem que ser gente que represente mesmo, que tenha conhecimento, sabe? E aí, eu quis me dedicar a continuar nessa paixão do futebol, apesar de estar extremamente machucada, né? Por tudo que eu passei, enfim, as minhas questões ali, que a gente passou por muita coisa. Mas de tentar... E isso, na verdade, às vezes, estava machucada, mas ao mesmo tempo me incentivava
a fazer, putz, vamos fazer diferente, porque eu vi eu sabia que era um produto bom. Sabia que era, gente, tá faltando gente ali pra ter esse olhar, pra ter essa percepção, pra ter... Vou te dar um exemplo. 2008, eu joguei no Corinthians, voltei pro Corinthians, né? Eu fui e voltei pro Corinthians algumas vezes. Em 2008, a Cristiane era uma das nossas jogadoras. E ela foi ela foi concorrer ao prêmio de melhor do mundo da FIFA. Quem ficou sabendo? 2008, ela ficou em terceira. Exato. Não, cadê o marketing pra fazer um estandalhaço, fazer gente? Eu jogava... Não tinha. Não tinha, e eu ficava inconformada. Eu ficava, gente, não é possível, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai divulgar nada. Tudo bem que não tinha essas mídias, essas coisas de Facebook, enfim, não tinha esse lado digital, né? Mas você tinha um jornal impresso, tinha o marketing do clube, saía, tinha, né? Até como o Brasil, né? Sei lá, alguém divulgar isso. Então, aí eu resolvi exatamente fazer ao mesmo tempo que eu joguei, eu fiz a faculdade de publicidade, depois fiz um MBA em marketing esportivo, para ficar mais focada nesse lado. E depois fiz a gestão de futebol lá na CBF. Que acabou sendo a primeira turma, né? Porque as outras foram para pessoas que já estavam incutidas. Quer dizer, se você parar para pensar, até a profissionalização, ela começou em 2017. Porque as turmas de 2015 e 2016 foi mais interno do que qualquer coisa. Sim. Se a gente parar para pensar de 2017 a 2023, 6 anos, com menos de 2 de pandemia, 4. Então, eu particularmente, quando as pessoas falam e tentam pôr para baixo, porque é muito mais fácil você pôr para baixo do que você... Sim. Eu acho que o salto do futebol feminino, comparado com o masculino, é uma coisa... É absurdo. Sabe? Incrível. Só que o que falta? Por muito tempo, ele virou... Eu sempre repito isso, lobby. Então, era aquilo que dava chamariz, estou defendendo o futebol feminino. Aí, pá, aparecia. Tá, e aquela pessoa, o que fez por aquilo efetivamente? Tinha condição, não tinha? Sim. Entendeu? O futebol é algo que movimenta muito dinheiro. Então, ou seja, muitas pessoas migram para o masculino, preferem, estando no feminino, ir para o masculino, porque você já tem alguma coisa que está rodando. Mas eu acho que chegou num tempo que isso tem que mudar, né? E sobre a Soul, como é que surgiu a ideia? Não é você sozinha, né? Mas como é que surgiu essa ideia de criar algo que com certeza é um divisor de águas na vida de muita gente? Sim, essa é a nossa ideia, né? Porque a Soul surgiu exatamente com essa inquietude dos dois sócios fundadores, né? Que são o Benito e a Carol Paul. A Carol Paul foi outra colega nossa que fez o curso da CBF. Ex-atleta também. Ex-atleta também. E a Carol queria muito que eu, na época... Foi em 2017 que nasceu a Soul, né? E a gente estava fazendo o curso da CBF. E eu tinha acabado, praticamente, de fechar uma empresa que eu tinha... Que também durou, acho que 20 anos, teve a duração dessa empresa. Só que eu peguei uma época difícil. E aí eu perdi muito dinheiro, emocionalmente. Assim, emocionalmente eu tava estancada. Porque apesar de quando eu parei de jogar, eu investi nessa empresa junto com um sócio, que era o Dema, que era um super entusiasta do futebol feminino também. E a gente, pela paixão, a gente foi muito amador em certas situações, entendeu? E o momento do futebol feminino era outro. Então tudo que a gente queria fazer de bacana, do jeito que a gente achava, a gente não conseguia fazer. Só saía e não entrava. Só saía, ou embarreirava em dirigente, diretor, alguma coisa assim, situação do futebol feminino. E aí isso me desgastou bastante. A gente fechou a empresa em 2016 e a Carol veio com essa ideia toda cheia de energia, cheia assim, vamos montar a empresa, porque, cara, eu tô sentindo que vai ser o momento. A gente tava fazendo o curso, a gente tava vendo a movimentação da obrigatoriedade, da FIFA, Comebol, CBF, porque ninguém é bonzinho, né? Tem que vir uma coisa meio de cima pra baixo. E eu assim, acabei de fechar minha empresa. Eu preciso dar uma respirada, eu tô cansada, assim, emocionalmente, tô sem energia, eu preciso me revigorar em relação a isso, mas eu não tenho condição emocional de entrar com você como sócia fundadora. Mas eu posso te ajudar. Assim, não, é importante você me ajudar a gente, porque você tem uma carreira brilhante aí no futebol, você conhece todo mundo, você tem entrado com todo mundo, você tem, né? Você deixou portas abertas aí, então a gente queria você participando de alguma maneira. Tudo bem, você não quer entrar aí como sócia fundadora?
Mas a gente queria você que tá com a gente, entendeu? Porque a gente tem os mesmos valores. Principalmente isso que é o mais importante. Sim, é o mais importante. Os mesmos valores, assim, isso pra mim é fundamental. Trabalhar nesse meio com quem tem... Negociável também. Negociável. Com quem tem os mesmos valores e segue a mesma linha de ética, de conduta, não tem preço. Você perde o negócio, mas você não faz porque... Isso aí. E dorme com a consciência tranquila, entendeu? A gente deixou de ganhar dinheiro muito, perdeu muita oportunidade porque a gente não trabalha com certas situações. Isso pra mim é inegociável e pra eles também. E eu falei assim, nossa, cara, então tá, então eu vou take my time, eu vou descansar e vou te ajudar no que você precisar, tal. E nesse mesmo momento, olha como é a minha vida. A Cristiane, a Cris, nossa artilheira máxima de olímpica, tal, monstra, tá bombando no Santos. Tava na China, ela entrou em contato comigo e falou assim, Rê, cara, tô infeliz aqui, tô querendo mudar da pessoa que tá cuidando da minha carreira, quero voltar pro Brasil, quero dar um boom nesse lado de marketing e tal, quero ajudar a desenvolver a modalidade no Brasil. Eu sei que é importante a minha presença, isso é legal também, você trabalhar com gente que tem essa mesma consciência, entendeu? Esse mesmo ideal. Quero voltar pro Brasil, poxa, você não quer trabalhar comigo? Assim, gente, oi, Cristiane. Meu time é esse agora. Cristiane, Carol, assim, gente do céu, assim, Cris, faz o seguinte, vem, vamos conversar, vou te apresentar um pessoal muito bacana, de confiança. Porque essa geração, nossa, assim, é muita questão de confiança, né? Porque a gente passou na mão de muita gente ali, então tem que ser muito assim, você tem certeza, se você confia, tô com você. Vem, tal. E foi assim que a Sou já iniciou com uma Cristiane como uma primeira assessorada, basicamente. Uma Cristiane e uma Renata, a Carol também. Então, enfim, com um grupo muito assim, sabe, bacana, assim, já iluminado, assim, nossa, era pra ser voar mesmo. Então foi assim que nasceu a SOA. O Benito e a Carol, eu como começar a passar com essa situação. Aí a Carol assim, não, peraí, mas vamos então criar uma situação pra você, né? Aí que foi criada a embaixadora. Porque eu consigo trazer pessoas, né? Agregar, trazer negócios, trazer... Sim. Sponsors, tudo que dá dos meus contatos, desse caminho que eu tive do futebol e de formação também, e de contatos, pra SOA. Então, eu sou embaixadora, né? E falar também, né? Falar, enfim, ser um pouco a cara da SOA. Então, foi assim que foi criado a embaixadora e assim que a SOA nasceu também. Então... E lá se vão 6 anos, né? 6 anos, agora a gente tá com 22 assessorados entre... Tudo, assim, a ideia é... fazer a gestão de carreira, assim, 360 graus que a gente fala, né? Sim. Com assessoria financeira, psicológica, parte física, contábil, jurídica, fazer tudo, cuidar de tudo, deixar a pessoa tranquila E uma coisa bem humanizada, entendeu? A gente, assim, perde um bom negócio, o que você quer? A gente senta com a jogadora, assim, você vai estar feliz indo pra lá? Sim. Indo pra lá? Então, sim, não vou estar lá, mas é um negócio de não sei quando... Não, quero ficar aqui. Então, é isso. A gente olha muito o lado o lado humano da jogadora, dos nossos assessorados. A gente tem treinador também, a gente tem homens. Não é essa questão, não existe essa questão de gênero, entendeu? Sim. É em prol do futebol feminino. Tem muito homem competente, tem muita gente competente que segue essa mesma linha de ética e tal. Então, a gente tem o Bari, que é o treinador do Internacional. Tem o Hugo, que está trabalhando com a Camila no Real Brasília, enfim, a gente tem três meninos, a gente fala os nossos meninos, e as nossas jogadoras, né? Então a gente tá com Debinha, que tá voando na seleção brasileira, a principal jogadora da seleção brasileira hoje em dia. Tem a Cris, que é fantástica, enfim, super artilheira, Andressa Alves, tem umas novinhas categorias de base também. Então tá legal. E a gente nem quer aumentar, entendeu? Porque pra não perder essa... Pra não perder a mão, né? Exatamente, essa qualidade. Porque a gente quer atender... Mesmo a gente que a gente atende... uma Cristiane e uma Debinha, a gente quer atender a menina que tá se formando aqui. É lógico que a demanda aqui é muito maior, né? É claro. De imprensa, de digital, de tudo, mas a mesma qualidade aqui. Então, essa é a nossa ideia. Ficar assim, não perder a mão em relação a isso. E em relação a essas contratações, você falou que tem 3 meninos, né? Como você diz. Ainda tem muita dificuldade, porque vários clubes ainda não têm a categoria de base totalmente estruturada, né?
Então, assim, queria saber se você vê numa hora de uma negociação essa diferença ainda de uma menina, né? E de um futebol masculino que com certeza você já acompanhou na tua vida. E se isso vem mudando com o tempo, porque a experiência que eu tenho de implementação com a obrigatoriedade foi num grupo de 28. Uma das meninas, elas não... Já até repeti isso aqui numa outra entrevista, mas é importante colocar. As meninas... Uma menina, ela era profissional e o 2019 veio a obrigatoriedade, mas não veio a obrigatoriedade da profissionalização. Então, o que eles fizeram a menina fazer para ser contratada? Uma reversão para amadora. Olha que ponto que a gente chegou em 2019. Isso. Nossa, mas por quê? E porque eles não queriam contratação nenhuma de profissional, exatamente. Do grupo de 28... vínculo profissional. Exatamente. Trabalhista. E num grupo de 28, 3 recebiam bolsa de R$300. Enquanto tinha garoto de 14, 15, 16 anos com contrato de formação ganhando 7, 8 mil. Isso ainda você vê hoje ou não? A coisa já está mais... aquele lance, porque no futebol é promissor, 14 anos se é um clube formador, assina contrato de formação, 16 já pode virar profissional e segue. Com as mulheres eu sei que isso acontece um pouco mais tarde, mas você vê ainda algum déficit nessa parte legal em relação à parte trabalhista na hora que você vai contratar? Eu acho que assim, com a evolução do futebol feminino, com essa história de que se você profissionaliza, você consegue depois entrar nas leis da FIFA de negociação de jogador, é isso que, assim... Os mecanismos de solidariedade. Exatamente. Também. Então, você vendo essa menina como um produto que você pode ganhar dinheiro, entendeu? E essa mentalidade está mudando, porque está virando um negócio... Sim. Que você consegue visualizar um lucro aí. Sim. Então, está sendo interessante... para os clubes profissionalizarem as jogadoras, ter carteira assinada, porque eles podem negociar e ganhar dinheiro na transição. Mas isso daí não são todos os clubes, tem um caminho assim longo ainda para se percorrer. E nas categorias de base, aí eu sinto muito amadorismo ainda. Sinto muito essa coisa, sabe, de... Porque o que eles focam, eles estão focando no profissional. Exatamente. E a base, eu também, se você comparar com os títulos da seleção feminina, o 17, o 18, ele não tem título nenhum até hoje. Por quê? Porque você não tem para trás. Você hoje em dia, em qualquer clube que você chega, sub-6 feminino, masculino. Masculino, fraldinha, chupetinha, e etc. Nas meninas. E as meninas estão treinando com os meninos. Sim, é difícil. Eu acho que o Ministério dos Esportes, né, que agora retornou, porque enquanto secretaria ele deu uma enfraquecida, eu acho que ele tinha que fomentar isso, sabe? Porque às vezes, até hoje, para as meninas, quantas escolinhas específicas para a menina você conhece? Ah, não tem. Tem, assim, a Federação Paulista, acho que é a federação que mais... Agora lançou a copinha, né? Que vai ser ano que vem, né? Nossa, não, agora, dezembro de 2023. Vai ser já em dezembro, já. Então é um passo, entendeu? Assim, provavelmente isso vai começar a descer e estimular. Exatamente, né? Porque assim, o caminho do menino quando ele para ser jogador de futebol tá muito fácil, muito. Né? É uma reta fácil, que você consegue ver por onde ele... É fácil. Se você tem o dom, se você tem pra um... Até se você não tem, você tem como querer jogar, botar seu filho lá no fraldinha, não sei o que, subir até chegar se for bom mesmo, chegar no profissional. A menina não tem pra onde. Eu tive zero. Por exemplo, imagina, na minha época não tinha nada. Eu fui começar a ter alguma coisa na escolinha do Rivelino, com 15, 16 anos. Agora, a gente precisa melhorar realmente esse caminho da menina que quer ser jogadora. Desde a infância, né? Porque realmente não existe. Ou se existe, é muito ainda incipiente. Muito... Eu acho que foi um baita golaço, tanto da Paulista, da Thaís, que insistiu, né, no projeto. Sim. Tive há pouco tempo agora num evento em que ela falou isso, do tempo de luta, até ela conseguir provar que era um produto viável para a coisa acontecer. Ou seja, quantos nomes a gente não acredita, a gente não vê que vários nomes do futebol masculino saem da copinha? Sim. Por que não vários nomes femininos também não sairão da copinha feminina? Com certeza. Eu acho que vai alimentar várias coisas para trás, sabe? Sim, não, com certeza, é fundamental. A base é fundamental. Foi um golaço, eu acho. Um golaço.
Espero que outras federações sigam esse caminho, né? E que participem também, exatamente, né, Renata? Porque não adianta ficar isso aqui com as São Paulo, porque a Sim. Copinha, ela tem os convidados de todas as federações, né, que em relação à classificação, você tem o Brasil inteiro. Sim. Agora, será que você vai conseguir no feminino, para um curto prazo, o Brasil inteiro para trazer essa galera? Vamos torcer que sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que é um mito aí que a gente volta e meia debate até pelos corredores aí de trabalho. Você jogou pela seleção brasileira. Primeiro, a sensação de ser convocada para jogar pela seleção. Como é que é isso na cabeça de uma mulher, ainda mais, né? Hoje em dia acho que é mais comum, mas na tua época, o que isso representava? Nossa, representou. E pra mim, então, foi assim. Eu vivia ainda. Eu comecei a jogar no Corinthians em 96. Eu passei aquela situação que eu falei no final de 96. 97 que eu comecei a jogar, enfim. Sim. Eu já fui convocada pra seleção brasileira em 97. Nossa. Em março. Então, pra mim... Você nem teve a expectativa, não teve a família reunida pra filmar? Não, sabe por quê? Primeiro, a convocação era via fax. Sério? Não tinha esse Olha, anúncio. essa eu não sabia. Via fax. Eu tenho lá o fax em casa. Tipo assim, das jogadoras. Chegava no clube, né? As jogadoras convocadas do seu clube. E tava lá meu nome. Eu tomei um baita choque, né? Um susto. Nossa, porque era eu, Roseli, Elane, só as catedráticas, né? As jogadoras ali que eram meus ídolos, assim, minhas ídolas. Sei lá, nem sei se existe ídola pra falar. Mas, assim, meu nome tava lá. Eu falei, nossa, gente. E eu lembro que a Roseli falou assim, menina, vai lá e você faz o que você sabe fazer. Porque eu fiquei em choque, entendeu? Porque eu tava começando a jogar, ainda tava naquela fase, assim, de conquista, assim. Pra mim foi uma glória, porque como eu vinha daquela coisa que, tipo assim, nossa, eu não poderia estar ali porque eu não mereceria. Nossa, quando eu fui convocada, né, você faz assim, né, ui, você cresce, né, você fica gigante. Sem pisar em ninguém, lógico, mas assim, nossa, eu conquistei, tá vendo isso, gente? Olha que besteira. É o trabalho, porque você olha que besteira, tá vendo? Aquilo, somos iguais, assim, sabe? Todo mundo tá aqui por um motivo só. E aí, de repente, eu tô do lado hino nacional, eu olho do lado Cici, maravilha. Era uma seleção, assim, poética, né? Falando assim, foi... Pra mim, são as jogadoras, assim, até hoje, por exemplo, a pessoa que eu mais, assim, me identifico, assim, que eu idolatro é a Cici, era maravilhosa, assim, nossa, tô do lado da Cici, vou jogar com a Cici. Eu fui jogar como titular, né? Seleção do seu Zé Duarte. Katia Silene, Jana Cabral, Elaine, Você já não só foi convocado como foi titular, né? Então, fui titular. E era um amistoso na Holanda, que era a despedida da melhor jogadora holandesa lá. Ia ser um evento tipo de despedida. E foi convocada a seleção principal e a seleção sub-18, sub-20. E eu fui pra seleção principal. Eu tinha 18 anos, fui pra principal já. E caramba, foi aquela festa, né? Quando saiu o fax, eu precisei olhar o fax, levei o fax, mostrar pra família. Aquela toda, né? Aquela expectativa, coração, bababá, assim, era a realização de um sonho, né? Seleção, pra quem joga, representar seu país, escutar o hino. Assim, nossa, tá com seus ídolos, suas ídolas ali, nossa, é muito surreal, assim. Eu acho que isso é que te impulsiona mesmo a orientar essas garotas, que é possível, né? Sim. Que o sonho é possível. Sim. Agora, uma pergunta. A história das 5 estrelas em cima do escudo da seleção feminino. Porque a gente escuta 2 versões, né? A primeira, a entidade se defende, sempre defendeu, que as 5 estrelas, elas representam o que a confederação em si conquistou, o que o Brasil conquistou. E por trás dos bastidores, né? A gente sabe que no início era refúgio do uniforme masculino mesmo, tanto é que eles eram gigantes, as blusas horrorosas, e 2020 foi a primeira vez que fizeram, e eu achei o máximo aquilo que as jogadoras falaram assim, agora nós estamos felizes, porque nós vamos conquistar a nossa estrela para colocar no peito. Exatamente. E aí, mentira ou verdade? O que era? Era o uniforme masculino ou a instituição? Não, eu vivi isso, né? Eu vivi o uniforme masculino, assim, a gente herdava o futebol, o uniforme masculino, o short tinha que dar voltas e voltas, eu sempre fui magrinha, né? Então volta, gira.
assim, o meião, que o calcanhar ficava na panturrilha, né? Porque o pé 40, minhas calças são 36, enfim. Eu venho dessa geração, não tinha modelagem feminina. A gente teve uma modelagem um pouquinho diferente no Sul-Americano de 98, que é a Copa América atual, né? Que a gente foi campeã, assim, mas também larga, nada de era feito para a mulher. Feito para a mulher. Uhum. Nada. Então, com certeza, isso daí é uma super vitória, super... E você vê outras seleções, né? Por exemplo, de mudar o símbolo de leão para uma leoa e de não sei o quê, adaptar. E é um mercado, uma demanda, assim, que tá reprimida. Porque a mulher gosta, né? de ver futebol. E ela, na hora de comprar, por que ela não pode comprar uma baby look? Ela tem que comprar um camisão, exatamente. Né? Ou uma coisa diferenciada. Até diferenciar um pouco alguma coisa no estilo da camisa, né? Eu sou de uma geração que não conseguia comprar chuteira aqui no Brasil. Ou tinha que comprar modelagem infantil, Sim. que era de baixa qualidade, né? Que era né, de criancinha, porque o pé pequeno tinha que trazer... alguém vai nos Estados Unidos e... Pra trazer. Exatamente, porque não existia. E eu chegava nas lojas, numa Baiar da vida, assim, como assim? Vocês não tem? Não tem grade, não tem ninguém, não tem pedido, não tem demanda, assim, tem demanda. Eu até pensei na época assim, gente, vou montar uma loja só de produtos para meninas. De futebol feminino, exatamente. Porque você ia para os Estados Unidos e comprar, nossa, qualquer loja assim, chuteira, caneleira, meião, camiseta, não sei o que, tudo isso do feminino, das seleções, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Que sempre os Estados Unidos é referência, né? De tudo. Seleção de marketing, de como trabalhar o esporte, né? Feminino, né? São, assim, benchmark, assim. Mas, assim, realmente no Brasil tinha isso. E não só na seleção, em clubes também. Sim. A camiseta que o ombro vinha aqui no cotovelo, tudo largo, tudo não sei o quê. E aí piorava essa situação de falar assim, mulher macho, não sei o quê. E também teve outra questão, né? Em 2001, eles quiseram exatamente fazer o oposto. O Campeonato Paulista foi para... Aí tava sensualizando. Sensualizando. Né? Shorts, microscópio, camiseta. E assim, só um tamanho. Então... Em mim cabia, legal. E quem era maior, era mais fortinha, ficava uma coisa feia até, incomoda, porque você ficava puxando, se ajeitando. É muito movimento. Exatamente. E também na época de formar os times, eles deram prioridade para meninas que tinham uma fisionomia melhor. Então uma Cici ficou fora desse campeonato, por exemplo. Que era careca, entendeu? Olha que absurdo. E pela estética física e não estética do esporte em si, né? Deixar de chega a ser lado. Inacreditável, né? Porque a gente tá falando de pouco tempo atrás. Pois é, 2001. Hoje é processo, é inadmissível um negócio desse. Olha o que a gente passou, teve que passar, né? Pra poder jogar futebol. Então foi muita humilhação, entendeu? A gente passou por... Porque, assim, essa geração que vem, finalizando agora com Cristiane, né? Com Marta. Por isso quando a Marta vira e fala numa Copa do Mundo, assim, gente, daqui a pouco não tem mais Marta, não tem mais Cristiano, não tem mais Formiga. Vamos, porque essa geração não passou, não tem essa ligação. Pegou tudo pronto. Mídia social, tá todo mundo lá com 1.000 seguidores, ficava fazendo TikTok, dancinha, não sei o quê. Sim. Tipo assim, tá ganhando, ganha bem, né? Porque hoje os clubes pagam bem, então tá tudo certo. E não é. A gente tem que continuar ainda, não tá enraizado totalmente. Não a gente tem que continuar nesse trabalho da modalidade, sabe? De criar sustância, massa crítica, de enraizar, assim, pra crescer uma árvore forte. Senão, qualquer coisinha, balança, não tem mais. Qualquer vento... É isso. E essa geração vem perdendo isso, entendeu? Esse é o meu maior medo, na verdade. Sim. Dessas meninas que estão vindo aí. Dá uma outra queda pela falta de... Até as próprias assessorias. A gente tá vindo muito agora assessoria masculina pro futebol feminino, né? Enxergando um novo mercado, né? Isso. Porque o mercado masculino tá saturado, o feminino tá incipiente. Aí vai, daqui a pouco... Obviamente, de degrau em degrau, daqui a pouco a gente tá falando de valores muito mais, assim... Com certeza, né? Com certeza. Palpudos, assim. Na Europa já tem, assim, transações, assim, de valores... Nossa! Sim. Interessantes, assim. Você vê negociação de patrocínio com marca, assim... Eu que faço parte agora, assim, nossa, valores, assim, nossa, quem dera eu tá participando, ser jogador e ter essa condição, entendeu? Então, tá vindo o interesse dos masculinos. E eles estão vindo com vício, com as coisas ruins do masculino, entendeu? E a gente tem chance de fazer diferente. E eles estão entrando e tá começando a contaminar
algumas situações, Isso que assim, não pode sabe? deixar. Isso, então tem que tomar um baita cuidado, porque chega numa menina que não tem essa ligação com a modalidade, entra aqui. Então, o que acontece? O cara vai negociar com o clube assim, não, eu quero, sei lá, chutando lá, 1 milhão de salário pra minha jogadora. Lógico que isso não existe, tô exagerando só pra te dar um exemplo. Ele não entende que vai sangrar o clube, se o clube topar, depois de 6 meses o clube vai acabar, porque vai ficar no vermelho e não vai continuar, entendeu? Então você tem que ter essa consciência de amadurecimento, de virar pensar um produto. no todo. Então, é isso aí. Pensar na modalidade como aí. um todo. Não posso pensar no meu, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou fazer minhas jogadoras ganharem milhões, sangrar todo mundo, Não vai adianta. ficar terra arrasada depois, mas eu tô aqui dando risada, entendeu? Então é isso, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Esse é meu maior medo em relação ao que tá vindo nessa geração agora. geração, exato. Bom, queria agradecer a tua presença aqui. É muito bom ouvir você falando. Eu acho que eu sempre vi diferencial em clube, né? Mesmo masculino, quando você tinha um gestor, alguém que tinha passado pelo campo ou não tinha. Eu acho que essa sensibilidade de vocês é muito mais aguçada do que no meu caso, que eu nunca joguei bola. Então, agradecer, desejar vida longa e muito, muito sucesso para Soul, tá? Para você particularmente também. Sabe que você... Tá, a gente tá aqui também para qualquer coisa e vamos fazer fomentar isso aí, porque foguete não dá ré, né? E agora vamos fomentar isso aí. Não, isso eu que agradeço. Obrigada e tamo junto. Quando precisar, falar do futebol feminino pra mim é um prazer imenso. Cachaça, né? Então, é isso. Cachaça, não tem jeito. Ana Paula. Quantos filhos você tem? 9. 9. Você tem cisterna? Não. Como faz para pegar água? A gente pega o jegue, aí vai até a fonte e pega água. Agora só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o bujão que vira para trás, é o maior sufoco. Buscar todo dia? Todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando via que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava cadeado. A gente não tinha como pegar.